Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucielda Silva, professora de modelagem e corte e costura, e o nosso vídeo de hoje é mais um passo a passo de corte e costura. A peça é o cropped com decote V que eu modelei no vídeo passado. Se você não viu ainda o vídeo com essa modelagem e quer também acompanhar esse passo a passo, terminando esse vídeo aqui, procura que tem tudo certinho aqui no canal para você acompanhar. E para você que tem interesse em comprar o molde dessa peça, tem link de compra fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora tá querendo aí acompanhar todo esse passo a passo de corte de costura? Vem comigo, vamos pro vídeo. E aqui vamos pro corte dessa peça. Para fazer esse cropped, eu vou usar esse tecido aqui, que é um linho. Eu tenho aqui só uma sobra, mas medindo assim, eu imagino que tem aqui uns 70 centímetros. Eu quero forrar do mesmo tecido, mas se não der, eu forro com outro tecido aqui. Vejo aqui um outro forro e coloco, tá? Mas esse molde é compatível com o tamanho M. Eu acredito que para forrar do mesmo, teria que ser uns 80 ou 90 centímetros. Dá para fazer em outros tecidos também, você pode usar uma sarja, uma tricoline, você pode usar uma lese, enfim, tem vários tecidos que fica legal para você fazer uma peça como essa, até mesmo os tecidos mais finos, com mais caimento, também fica legal aqui para esse tipo de peça. Vou colocar aqui o tecido, vou posicionar certinho, venho posicionando os moldes aqui em cima e fazendo o corte, que é bem simples. Então, aqui já estou com o tecido dobrado, aqui tá a dobra, ó, desse tecido, vou posicionar o centro-frente. Então, na verdade, aqui seria assim, as duas partes, elas são para posicionar o centro, né, tanto o centro da frente quanto o centro-costa na dobra do tecido. Mas eu já dei uma conferida aqui e eu acredito que não vai dar. Então, eu vou cortar deixando com uma costura aqui no centro-costa, né? Vou tentar fazer assim para que o meu tecido dê. Mas, se você tiver aí o tecido suficiente, o ideal é cortar tudo na dobra. Então, eu já vou posicionando aqui a parte frente, vou prender aqui com os pezinhos e vou cortar rente com a borda do molde. E lembrando sempre, para quem gosta de usar aí os alfinetes, pode usar tranquilamente. Eu coloco assim os pezinhos só para dar uma agilizada aqui no vídeo. Cortei aqui a parte frente, vou posicionar novamente da mesma forma e cortar mais uma vez para o forro. Então, aqui cortei duas vezes a parte frente, a parte principal e o forro. E agora eu vou cortar aqui a parte costa. Como eu já expliquei, eu vou precisar deixar aqui com uma abertura no centro-costa. Então, nesse caso, eu vou cortar deixando a margenzinha aqui de 1 centímetro. Cortei aqui as duas partes, costa, ó, a parte principal e o forro. Vai ficar com uma costurazinha aqui no centro-costa, mas não tem problema. Agora, para finalizar, eu vou cortar aqui tirinhas no viés aqui do tecido. Tirinhas de mais ou menos 3 centímetros de largura para fazer as azelhas aqui para os botões. Cortado aqui as tirinhas, tudo pronto. Agora vamos acompanhar a costura. Bem, e aqui vamos à costura do cropped. Eu vou iniciar costurando aqui essas tirinhas, que vai servir para fazer as azelhas. Então, para costurar aqui é bem simples, eu só dobro aqui ao meio e venho passando a costura. Quanto mais fininha você passar, né, a largura dessas azelhas, mais delicado vai ficar. Então, eu tô costurando aqui um pouquinho menos de meio centímetro,
para ficar bem delicada. Já passei aqui a costura, agora eu preciso tirar um pouco desse excesso aqui, dessa sobra de tecido. Então, eu vou cortando aqui. Faço isso aqui em toda a tirinha, ó, tirei todo o excesso. Agora, para desvirar, como eu costurei bem fininho, eu vou usar aqui uma agulha. Coloquei algumas perninhas aqui da linha, umas 4 voltinhas mais ou menos. Vou fazer aqui um pontinho normal, um pontinho de arremate, ó, vai ficar assim bem firme. Agora, com o fundo da agulha, eu venho passando aqui para desvirar. Agora, é só ir passando aqui em toda a tirinha, já saindo aqui, ó, do outro lado. Agora eu vou puxando aqui, vou acomodando bem certinho o finalzinho aqui da tira para começar a desvirar. Geralmente esse iniciozinho aqui é o que dá um pouquinho mais de trabalho, mas depois vai passando tranquilamente, ó. Passo assim toda a tirinha, já chegando aqui no final. Desvirando aqui só esse restantezinho da tira. Ficou assim, ó, certinho, bem fininha. Agora é só cortar aqui, dividindo os tamanhos para fazer a azelha do botão. Vou fazer isso aqui com essas outras tiras. Já fiz aqui, ó, com as outras também. Agora eu vou cortar aqui. O tamanho da azelha é de acordo com o botão que você vai colocar, mas o ideal aqui é colocar um botãozinho pequeno. Então, eu estou dividindo aqui, são 4 para fazer a parte do ombro, os 4 botõezinhos do ombro. Cortei aqui pedacinhos, eu vou colocar um botão com o tamanho 12. Então, tá ali tudo certinho. Agora, eu vou continuar aqui costurando as pences aqui do busto, que eu já deixei marcada, marquei de acordo com o que está lá no molde. Agora, é só dobrar aqui e costurar por cima da marcação que eu fiz. Inicio aqui com o retrocesso, vou costurando aqui seguindo exatamente a marcação. Finalizo. E aí ficou assim, ó, certinho aqui. Eu vou repetir isso mesmo com as outras. Já repeti aqui nas outras pences, do forro também, inclusive. E agora eu vou continuar aqui costurando o decote. Colocar assim, direito com direito. E passar a costura. Eu vou passar a costura aqui com a margem de 1 centímetro. Vou alinhando aqui um tecido abaixo do outro. Quem preferir pode usar alfinetes, né? Você pode alfinetar o decote todinho e depois vir passando a costura. Aqui eu já tô passando sem a colocação dos alfinetes, mas é para agilizar aqui no nosso vídeo. Finalizei aqui a costura do decote. Vou fazer um pique aqui bem no centro e vou fazer alguns aqui nessa parte mais curva, para soltar esse tecido a hora que desvirar aqui a peça. Fiz aqui os piques, ficou assim. Agora eu venho passar o pesponto rente. Vou passar o pesponto rente aqui, ó, do lado do forro. Esse pesponto, ele vai prendendo aqui a margem de costura que tá por baixo e serve para dar um melhor acabamento aqui na peça. Então, eu vou costurando aqui, vou passando o pesponto rente em todo o decote, sempre virando a margem de costura para o lado que a gente tá passando a costura. Finalizei aqui, ficou assim, ó, certinho, o pesponto rente fica aqui do lado interno. Agora, eu vou costurar o ombro, vou costurando aqui, iniciando pelo decote. Venho costurando aqui o ombro em direção à cava, paro aqui, ó, 1 centímetro de margem de costura e desço aqui, fechando a cava. Já finalizando aqui, vou cortar esse excesso aqui dos cantinhos. E também vou fazer aqui alguns piques nessa parte mais curva aqui da cava. Feito aqui os piques, vou passar também pesponto rente, ó. Sempre observar para passar aqui do lado do forro, igualzinho a gente fez com o decote. Vou subindo aqui com esse pesponto rente até o ponto aqui que eu consegui. Sempre virando aqui a margem de costura e passando aqui em direção ao ombro.
Subi aqui até próximo ao finalzinho do ombro, ó, ficou assim. Agora eu vou desvirar. Desvirando aqui, vai estar assim, certinho. Agora eu vou fazer isso mesmo aqui pro outro lado. Já repeti aqui, ó, a mesma coisa pro outro lado. Agora eu vou fechar aqui a parte da barra. Colocar assim, ó, pra dentro a parte do ombro e venho aqui passando a costura para fechar essa barra aqui da parte frente. Vou alinhando bem um tecido abaixo do outro e vou passar aqui em toda essa barra. Finalizado aqui, eu vou passar também o pesponto rente, vou abrir aqui, ó, nessa parte lateral e vou passar o pesponto rente, sempre observando para passar tudo do mesmo lado, para ficar todos os pespontos de acabamento, ficar tudo pro lado interno da peça. Então, eu vou acomodando aqui certinho o tecido, esticando bem para não ficar formando nenhuma preguinha. E vou passando aqui até chegar aqui do outro lado, né, para ficar o pesponto rente em toda a barra. Já finalizando aqui, passei, ó, em toda a barra, ficou dessa forma. Agora eu vou fechar aqui a lateral e nesse fechamento lateral eu vou subir aqui 6 centímetros, que é o que eu vou precisar para colocação dos botões. Então, eu vou fechar aqui somente até essa altura dos 6 centímetros. Marquei aqui com alfinete e venho passando a costura com a margem de 1 centímetro. Paro aqui exatamente na marcação que eu fiz com alfinete. E nesse ponto aqui que eu marquei, no finalzinho da costura, eu vou precisar fazer um pique. Tirei lá o excesso e vou fazer um pique aqui nessa parte, que ele vai servir para a gente conseguir embutir o restante quando costurar com as costas. Fiz a mesma coisa aqui do outro lado. Agora eu vou desvirar toda essa parte. Desvirar aqui certinho. Certinho aqui, ó, o cantinho de colocar os botões. Aqui eu vou passar uma costura para fechar. Vou acomodar aqui, ó, a pence eu faço assim, uma para baixo e outra para cima, para não ficar com muito volume aqui na lateral, né, já que a peça é forrada. Faço aqui esse processo de colocar a pence cada uma para um lado e passo aqui uma costura na bordinha, só para fixar aqui esses dois tecidos. Deixei aqui certinho, eu vou fazer isso mesmo com o outro lado. Aqui eu já repeti para o outro lado também. Vou separar aqui essa frente e vou costurar a parte costa. Aqui na parte costa, eu já vou iniciar passando a costura aqui do centro costa. Lembrando que essa costura eu vou passar porque eu precisei deixar, né, essa abertura que o meu tecido não dava para cortar certinho, né, a parte do forro das costas, mas sempre lembrando, se você tiver o tecido suficiente ou for forrar até mesmo de um outro tecido, você não precisa deixar essa costura aqui no centro costa. Costurei aqui com a margem de 1 centímetro, depois ela vai ficar assim, abertinha. Eu já vou fazer essa mesma costura também com a parte do forro, porque eu tive que deixar nas duas partes, então vou fazer no forro também. Passado aqui a mesma costura, agora eu vou costurar aqui o decote. É da mesma forma que eu fiz com a parte frente, só posicionar aqui direito com direito e passar uma costura. Essa costura eu passo com a margem de 1 centímetro. Vou acomodando aqui, alinhando bem um tecido abaixo do outro e passo a costura aqui em todo o decote. Já finalizando aqui, vou fazer aqui os piques também. Principalmente nessa parte aqui mais curva, né, mais arredondada do decote, a gente precisa fazer para quando desvirar não ficar repuxando. Então, eu já fiz aqui os piques, agora eu vou fazer o pesponto rente.
Também é da mesma forma da parte frente. Eu vou passar aqui o pesponto no lado do forro. Vou abrindo assim o tecido e vou pespontando, né? Vou costurando aqui por cima da margem de costura que tá aqui embaixo do tecido. Passo aqui todo esse pesponto. Ficou assim. Agora eu vou costurar aqui as azelhas no ombro. Vou pegar aqui esse pedacinho da tirinha que eu fiz, dobro ao meio e vou encaixar a primeira azelha aqui, bem no cantinho do ombro. Eu já venho, encaixo a azelha e costuro. Vou pegar a próxima e vou costurar aqui próximo à cava, deixando aqui só 1 centímetro para a margem de costura. Eu já venho aqui, ó, faço o encaixezinho dela e venho passando a costura também. Pegar aqui um alfinete para ajudar. Passado aqui, ficou assim, certinho aqui a margem de costura da cava. Agora eu vou dobrar aqui, ó, o forro por cima e passar a costura, fechando o ombro e depois eu desço, fechando a cava. Iniciei aqui certinho no decote, costuro aqui até chegar no finalzinho, né, depois da azelha, giro aqui a minha peça e venho costurando a cava. Sempre alinhando aqui um tecido abaixo do outro. Eu já sigo aqui costurando a cava até chegar aqui na lateral. Finalizando aqui a cava. Vou cortar aqui, tirando o excesso no cantinho. E vou fazer também os piques aqui na parte curva dessa cava. Feito aqui os piques, eu venho também para passar o pesponto rente, da mesma forma que eu passei lá na cava da frente. Eu vou passando aqui o pesponto rente e vou subir até o ponto que eu consegui. Chegando aqui próximo ao ombro, eu paro e fica igualzinho eu fiz lá na cava da frente. Parei aqui próximo ao ombro, eu vou desvirar. Tá aqui certinho, ó, o pesponto rente. Vou desvirar aqui a partezinha das azelhas. Ficou assim certinho. Agora eu vou fazer isso mesmo aqui pro outro lado. Já repeti aqui o mesmo processo, certinho também. Agora eu vou aqui, já estou com a partezinha da lateral, né, as azelhas da lateral. Vou costurar aqui na parte costa. Pego aqui a primeira e vou costurar a uma distância de 1 centímetro, que é a margem de costura da barra. Posiciono aqui certinho e passo a costura para fixar a azelha. Vou dar o espaçozinho aqui de 1 centímetro e já venho aqui costurando a outra. Deixo aqui certinho, passo a costura também. E faço a mesma coisa com a próxima, com a terceira azelha. Costuro também com a distância de 1 centímetro. Costuro aqui certinho, já vou mostrar como ficou. Fica assim, espaçozinho mais ou menos de 1 centímetro entre uma e outra. Vou fazer isso mesmo pro outro lado. Já costurei aqui também do outro lado e agora eu vou fechar aqui a lateral. Venho com a parte frente, encaixo aqui certinho, ó, depois da costura de pesponto rente do forro, encaixo aqui essa parte e vou passar uma costura na bordinha para fixar aqui, para deixar na posição certinha de costurar embutindo aqui a lateral. Passado aqui essa costura, agora eu vou virar aqui a parte do forro e venho passando a costura. Essa eu passo com a margem de 1 centímetro. Vou passando aqui em direção à barra, alinhando bem os tecidos. Chegando aqui, ó, nessa parte eu dobro, para não correr o risco de costurar por cima dela, né, fechando, porque essa parte tem que ficar abertinha para a colocação dos botões. Então, aqui eu vou seguindo com a costura. Paro aqui a 1 centímetro de distância, giro a minha peça e vou continuar agora fechando aqui a parte da barra.
Vou costurando aqui essa parte da barra, sempre com a margem de 1 centímetro. Costurei aqui essa parte, isso aqui vai ficar uma abertura para desvirar depois. Vou tirar aqui o excesso, já vou desvirar aqui para mostrar como fica o acabamento. Fica certinho aqui na cava, tudo embutido. E aqui a parte para colocar os botõezinhos na lateral. Então, agora eu vou continuar lá o fechamento com essa parte aqui do outro lado. A mesma coisa, pego aqui as duas partes, ó, parte e frente, encaixo aqui certinho, passo uma costura também para fixar, da mesma forma que eu fiz com o outro lado. Essa costura bem na bordinha, só para deixar aqui na posição correta mesmo de fazer o fechamento. E passado essa costura, eu venho agora para embutir essa parte aqui com as costas, né? Tudo da mesma forma que eu fiz lá com a parte frente. Já com a parte frente não, gente, com o outro lado. Já inicio aqui certinho na cava, vou descendo aqui a costura com a margem de 1 centímetro. Aqui eu vou arrumando o tecido, sempre com cuidado, né, para não fechar a parte dos botões. Vou virar aqui a minha peça e vou continuar fechando aqui a parte da barra, sempre com 1 centímetro aqui de margem. Vou costurar até aqui, ó. Já vou tirar aqui o excesso e vou desvirar aqui toda a peça. Tá certinho aqui a lateral. Vou desvirar aqui o restante, ó. Então, já tá aqui certinho a peça, os botõezinhos aqui da lateral. Aqui no meio fica essa abertura, porém, tem como deixar ela bem menorzinha, ó. Vou pegar aqui só essa partezinha, virar para dentro e vou fechar para deixar essa abertura aqui bem menor. Então, eu vou passando aqui a costura. Se você preferir, pode deixar a abertura maior também. Eu vou fechar com pontinhos à mão depois, mas aqui eu preferi reduzir um pouco, ó. Veja que é bem tranquilo. Então, ficou assim, uma abertura bem pequena. Agora eu vou finalizar aqui com pontinhos à mão, vou colocar os botõezinhos aqui, passa ferro e vou voltar para mostrar essa peça finalizada para vocês. Colocar aqui os botõezinhos do ombro também e já volto para mostrar ela pronta. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada, detalhezinho aqui dos botões no ombro, o decote bem arrumadinho, a cava também, os botõezinhos na lateral, bem soltinho aqui no corpo. Essa peça é muito confortável, parte costa aqui também, ó, certinho. Esse foi o resultado aqui da nossa peça. Eu amei essa peça, eu espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que para quem quiser comprar o molde da peça, tem link de compra fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. E se gostou, curte, compartilha com mais pessoas e deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.